Fala guerreiro, guerreira, bom dia. Hoje, terça-feira, 26 de dezembro de 2023. Quero desejar para você, né, um Feliz Natal aí, que Deus abençoe você e toda a sua família. Natal foi ontem. Hoje estou trazendo aqui para vocês, dando sequência aí aos nossos conteúdos diários. Hoje nós vamos falar sobre o Código Penal, artigo 312. Eu vou trazer para você qual é o único crime praticado por funcionário público contra a administração em geral que admite a modalidade culposa, ou seja, sem a intenção, porque todos os outros somente admitem a modalidade dolosa, que é com a intenção. Primeiro, vamos entender qual é esse crime do artigo 312, tá? Vamos lá. Peculato, é o crime de peculato. O que é o crime de peculato? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Qual é a pena do crime de peculato? A pena ela é de reclusão. Lembrando que na pena de reclusão eu tenho três tipos de regime: regime fechado, semiaberto e regime aberto, de 2 a 12 anos e multa, tá? Então, aqui é o crime de peculato na modalidade dolosa, ou seja, com a intenção de praticar essa conduta. Porém, eu tenho aqui no parágrafo 2º o peculato culposo, que é o quê? Se o funcionário concorre culposamente, ou seja, se ele concorre de forma sem intenção, ele não teve a intenção de praticar aquela conduta para o crime de outrem, ou seja, ele foi imprudente, ele foi negligente e outra pessoa aproveitou-se de uma falha, de um erro dele para se apropriar desse bem. Pena, detenção. A detenção eu tenho dois tipos de regime. Eu tenho o regime semiaberto e o regime aberto, de 3 meses a 1 ano, tá? Então, o que seria aqui o peculato culposo? O peculato culposo é um exemplo que eu sempre uso em aulas. O que seria? O funcionário de uma prefeitura, vamos colocar uma repartição pública ali de uma prefeitura, né? Ele trabalha com um notebook e a janela da sala dele, ela dá acesso à rua ali. Ele, né, em cima do horário ali para ir embora para o trabalho, acaba deixando aquela janela aberta. E o seu notebook ali, né, da administração pública, que ele usa em trabalho, em cima da mesa, ele vai embora, tranca a porta e vai embora. Quando ele chega no dia seguinte, né, ele não vê o notebook em cima da mesa e repara que a janela ficou aberta. E ele fala: caramba, dei mole. Entraram aqui, levaram o notebook. Esse funcionário, como ele não teve a intenção de praticar aquela conduta, ele vai ser isento totalmente daquele crime? Não, porque ele vai ter que ressarcir a administração pública, tá? Aí é onde entra o parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, que é o parágrafo 2º, ou seja, ele concorreu de forma culposamente, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Exemplo, o notebook está avaliado em R$ 1.000. Tá. Se ele aceita reparar o dano antes do trânsito em julgado, antes de uma sentença condenatória, vai ser extinta a punibilidade. No caso, o município ele não vai punir esse servidor. Porém, se ele é posterior, reduz a metade a pena imposta. Ou seja, já teve uma sentença, não tem como ele recorrer mais. Tá, mas ele aceita, né, depois de ter uma sentença irrecorrível, ele aceita reparar o dano. Então, se ele foi condenado aqui a uma pena de 6 meses de detenção, vai reduzir pela metade, então vai cair para 3 meses. Gente, espero ter ajudado vocês. Eu trouxe aqui para vocês, tá, a única modalidade de crime, né, que admite a forma culposa, tá? Os crimes contra a administração pública. Todos os outros crimes contra a administração pública, eu somente tenho a conduta dolosa, tá? Uma excelente terça-feira, uma excelente semana. Que Deus abençoe todos vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e venha acompanhar as dicas que eu posto diariamente voltadas para concurso público. Um forte abraço.